dentro do nosso departamento de RH, a gente tem mais de 3.700 profissionais da área de enfermagem. Então, para celebrar esses números, muito mais do que números, na verdade, celebrar esses profissionais que estão por trás desses números, a gente recebe aqui com muita alegria e satisfação o psicoterapeuta, consultor, autor do livro Pílulas do Bem Viver, colunista de comportamento e carreira da Band News FM. Senhoras e senhores, com vocês, professor Garrido. Salve, Só um minutinho antes de eu passar definitivamente a palavra para o professor, tenho alguns recadinhos ainda. Essa é uma live solidária organizada pela diretoria médica aqui do INTS. Então, nas unidades, você que está nos assistindo, nas unidades administradas pelo INTS, vocês vão procurar a liderança de enfermagem de vocês para doar pacotes de leite. Esses donativos serão levados para instituições de caridade aqui em Salvador, para instituições indicadas pelo professor, e na cidade de vocês, e na cidade de vocês para instituições direcionadas pela diretoria das suas respectivas unidades. Um outro recado importante é que a gente, como eu já falei, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, pelo canal do INTS no YouTube. Vocês podem interagir com a gente através do chat, então ao final a gente vai ter um bloco aqui de interação e perguntas. Mandem as suas dúvidas, as suas questões, que a gente vai fazer uma curadoria rápida e trazer no final 20, 30 minutos de interação aqui para o professor responder. Outra coisa importante, se inscreve no nosso canal no YouTube para que vocês continuem a receber conteúdos do INTS. E compartilhe também esse link, o link dessa live, para que essa live chegue para mais pessoas, para mais profissionais, não só profissionais da saúde, mas é um tema que abrange, universal, abrange muitos outros profissionais. Então, agora com vocês, o professor Garrido. Muito obrigado, professor. Daqui a pouquinho, no final, eu volto. Tá bom? Olá, gente, prazer estar aqui, os presentes. Eu adoro esse modelo híbrido, né? Porque falar só para a câmera não é tão legal. E me apresentar, vai ter, inclusive, né? Vai passar dois. Aqui, ó. Vou falar um pouquinho aqui antes de começar. Pronto. Eu sou neuropsicólogo. Formação lá em Nova York. Minha maior área de atuação hoje é casal, viu, gente? Tem a mentoria de relacionamento, família de modo geral, embora eu tenha formação nas psicopatologias, transtornos mentais, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, burnout que está bombando, manejo psicológico do luto, disfunção erétil, sinal de clínica. A Band ele falou, sou professor habilitado na Universidade de Barcelona, de dou aula, e o meu livro, Pílulas do Bem Viver. E eu gosto muito, adoro começar falando disso, porque para tudo na vida, até vir para uma simples palestra como vocês estão aqui, é sempre isso, né? A gente se motivar para ir fazer algo. E às vezes a gente não tem essa motivação toda, mas tem um estímulo, então a gente fica sempre sem entender bem essa história. Até pergunto a vocês estão motivados ou estimulados? Tem a resposta bonita, né? E aí assim, eu tenho uma história que eu adoro contar, porque eu aprendi muito isso na prática. A diferença de motivação e estímulo foi antes dessa possibilidade porque hoje com a palestra híbrida, você fala com as pessoas que estão aqui e estão lá. Mas nessa época não havia isso, tem alguns anos. Eu sou conselheiro da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E eu fui no CONAR dar uma palestra em São Paulo, em um congresso. Quem já foi em congresso sabe, né? Tem aquela palestra magna, que é a mais importante do horário, normalmente no auditório. E tem as simultâneas, são várias palestras que acontecem no mesmo tempo, no mesmo horário, e o congressista escolhe onde ele quer ir. É sempre
um desafio, né? Uma palestra com um concorrente. E aí quando eu cheguei nesse congresso, em São Paulo, eu pedi ao coordenador me receber, eu quero, me presta o folder do evento, que eu quero ver quem são meus concorrentes do horário. E eu gelei, porque na palestra principal era Mário Sérgio Cortella. Que todo mundo gosta, eu digo, que bom que ele veio, mas que azar que foi no meu horário, né? Aí deixa eu ver quem são as simultâneas. Numa sala, Carlinhos Jesus ensinando a sambar. Até eu queria ir para essa. Né? Na outra, um artista da Globo, quando a leva de tudo. Então eram várias atrações. E eu reclamei do rapaz, eu disse, você aprontou para mim. Ele, por que, professor? Eu digo, olha a minha situação de concorrência. Aí foi engraçado que ele disse assim, professor, não se preocupe não. Se não aparecer ninguém na sua palestra, quer dizer, nem ele estava botando fé em não tem nada não. A ordem do congresso é que todas as palestras começam ao mesmo tempo, simultâneas. Se der 10, 15 minutos e não entrar ninguém na sua sala, você vai, tranca a sala e vai para onde quiser. Ele levou pro samba. E aí eu tô ali, angustiado, assim, a porta fechadinha, não entrava ninguém. Com 10, 12 minutos entra um rapaz todo desconfiado. Então vocês imaginam, você chegasse com uma palestra aqui, só vocês, ninguém mais. Quer dizer, não pode nem ir no banheiro que acaba a palestra, né? Aí ele ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele, eu fiz uma pergunta idiota. Você veio para a palestra? Ele disse, vim. Eu digo, então eu vou ter que dar o diabo da palestra. E eu estava desestimulado. Porque um auditório cheio é um estímulo. O jogador de futebol, ele fala, vai jogar, né, o estádio cheio. Aí, o estádio cheio deve dar uma motivação incrível, um estímulo incrível. O artista vai uma peça de teatro lotado, né, deve ser uma maravilha. Mas um só, então eu estava desestimulado. E eu estava para dizer ele assim, olha, deixa para outro dia, eu pago outra hora, vou passar um vídeo. Quando eu tive um insight que foi maravilhoso, que eu pensei assim, eu estou errado. Por que eu estou errado? Porque ele veio e ninguém veio. Então, eu deveria estar valorizando quem veio me assistir, quem veio me prestigiar e não preocupado com quem não estava ali. E hoje, depois desse exemplo, cada vez mais assim na minha prática clínica, em consultório, eu vejo isso muito forte no ser humano. O ser humano, muitas vezes, ele liga para quem não liga para ele. E não liga para quem liga para ele. Vocês já viram isso? Até na área amorosa. Tem aquele bichinho todo certinho que a moça ela não quer. Aí os tropícios é essa que ela quer. E eu fiquei assim, eu tô errado, porque isso me motivou. E aí eu vi a diferença, porque o estímulo é de fora para dentro. Tudo que é de fora para dentro é um estímulo. Então o salário, as condições de trabalho, naquele caso um auditório cheio, então são estímulos. Um lanche, se tiver, tem lanche, tem almoço, então são estímulos. A motivação ela é de dentro para fora. Então o que é que seria a motivação? Uma causa é uma motivação. Um propósito é uma motivação. Um serviço é uma motivação. E uma gratidão é uma motivação. Então eu estava ali motivado quando eu consegui entender que ele veio me prestigiar e que ele merecia a melhor palestra da minha vida, que não fosse grandes coisas, mas eu desse o meu melhor, porque eu estava assim naquela de fazer de qualquer jeito. E como isso me motivou, e a motivação ela é mais forte do que o estímulo, porque tudo que vem de dentro é mais forte, é mais poderoso. Tem casos na área de vocês incríveis, né? Madre Teresa de Calcutá não tinha um salário que ela ia ganhar mais. É motivação, é causa, é propósito, é serviço. Irmã Dulce aqui na nossa terra. Incrível, né? Como ela se
motivava e se mobilizava para servir, por fazer o bem. E aí eu vou lá fazer a palestra. Mas só que ficou ridículo, porque eu gesticulava, contava história, ele ria. No final ele bateu palma, uma palma solitária. E a parte mais engraçada, eu fui apertar a mão dele. Muito obrigado que você veio, eu estou feliz, eu estou encantado. Muito obrigado. Ele fez muito obrigado nada. Eu sou palestrante do próximo horário. Então, se eu trate de sentar aqui... Aí, coitado, ele com a grade na mão, na dele era Leandro Carnal que ia para Magna. E o senhor pague o favor que ele fez, ainda falou isso assim, não tem almoço de graça, retribua. E aí, mas eu fiquei com essa coisa que eu gosto de dizer às pessoas assim, que eu vejo muito isso, sabe, gente? Eu vejo isso em consultório, vejo no meu trabalho de coach, as pessoas reclamando tanto do trabalho que fazem, da empresa que estão, que em todo lugar, né, tem coisa bacana, coisa não bacana, e sonhando com outros lugares que não quiseram elas, aquele lugar que quis ela. Em casamentos que sonham com outros casamentos, sonham com a vida do vizinho, e que de repente aí Freud, né? Não se compara a ninguém porque a máscara social do outro é mais poderosa que a sua. E a gente fica nessa, assim, uma coisa meio querendo algo que não tem e não valorizando aquilo que tem. Eu digo, pô, isso é talvez um grande aprendizado. Falando em reclamar e agradecer, nós estamos vivendo, passou aqui direto, né? Ah, então me empolguei aqui, foi... Acabou, gente, boa tarde. Eu estou assim, bastante atento a esse dado. Nunca se viu uma era, vocês que estão aí também, nunca se viu uma época de tanta reclamação. Vocês estão notando isso? O povo está virando vício. Reclama de manhã, reclama de tarde, reclama de noite. Se tem emprego, reclama. Se não tem, reclama. Se está casado, reclama. Se está solteiro, reclama. Se é rico, reclama. Se é pobre, reclama. Está uma febre. A ponto de já estar virando até um pouco piada. Eu, outro dia, estava numa turma, dando uma aula de pós. Taneide, minha aluna na pós, me falou, na Unijorge. Então, estava numa faculdade e eu resolvi lançar esse desafio que eu vou lançar para vocês. Uma tarefa terapêutica. Só que eu não vou ter como cobrar de vocês. Aí vocês é que sabem. E se quiserem conversar comigo, meu WhatsApp eu sempre está lá no Instagram. Que foi o seguinte. Hoje, agora são 2h30. Ficar até amanhã, 2h30, sem reclamar de nada. Que tal? É um bom desafio? É uma boa tarefa terapêutica? Aí o pessoal me fala, né? Depois que eu fiz isso, comecei a fazer isso por aí, o pessoal me fala. Aí alguém fala assim, estava com 20 horas, o diabo do meu marido me derrubou. Ou então não deu nem 2 horas que a empresa me... Então sempre é... Aí é Sartre, né? Não é o que fazem com a gente, é o que eu faço com o que fazem com a gente. Então... E nesse dia foi engraçado, porque eu falei para os alunos, fique até amanhã de noite sem reclamar, que era na noite seguinte ia ter aula. E aí aconteceu um negócio interessante. Quando eu cheguei na sala, ninguém tinha chegado, chega um rapaz esbaforido, suando, e dizendo assim, professor, que brincadeira foi essa? Eu estou passando mal, eu estou já com falta de ar, e eu vi que ele estava fazendo uma crise de abstinência e de reclamação. Porque já está virando vício, de fato está virando vício. Eu digo, rapaz, reclame alguma coisa. Ah, aquela mulher miserável, que alívio, já reclamou ali, né? Então, é muito interessante isso. O outro ponto que eu queria falar com vocês, que eu sempre tenho conversado muito nos lugares, é essa pesquisa, que é uma pesquisa assustadora, né? A pesquisa é o seguinte, 80% das pessoas no trabalho não foi feita no NTS, viu gente? Relaxa. Mas de um modo geral, 80% das pessoas no trabalho estão tristes e apáticas. Ou seja, tá um baixo astral o mundo do trabalho, por isso que o sextou é um sucesso. E por isso que o segundou é um fracasso.
E o que é que ele quer dizer? Que de 10 pessoas, 8 estão de algo que eu chamei, não sei se vocês já viram a expressão de corpo e alma. Já viram essa expressão? O que é uma pessoa de corpo e alma? Entrega inteira, presente, seria isso? É bonito, né? Uma pessoa de corpo e alma que está ali e está ali. Aliás, o RH hoje ele está estudando muito o conceito de presentismo, que às vezes a pessoa está presente e não está presente. Então, às vezes tem o presentismo. Está presente, mas está de corpo. Ah, bateu o ponto. Está aí, não, está aí, mas não está aí. Que loucura é essa? Está ou não está? Aí está de corpo e alma. E tem pessoas que estão de corpo sem alma. Porque a alma, no sentido da metafísica e não da religião, Ju, não é a parte, não é a religião, é a parte da metafísica. A alma é a nossa parte mais autêntica, mais verdadeira. Então a alma não gosta de hipocrisia, a alma não gosta de faz de conta. A alma está mais pro eu do que pro ego, né? Então ela fica fugindo um pouco essa coisa social que a gente vive, porque a sociedade ela nunca está preocupada se as pessoas estão felizes. Ela está preocupada se as pessoas estão enquadradas em padrões que ela criou, padrões sociais. E a alma não está a fim de necessariamente obedecer isso. No filme Clube da Luta tem uma passagem muito bonita e que o ator fala, o ator principal fala, olha, é um jogo que o capitalismo faz. Você vai trabalhar naquilo que não gosta para receber um dinheiro para comprar aquilo que não precisa, para se aparecer para gente que você não admira. Então a alma não está afim de nada disso. A alma é essência, não é aparência. Então toda vez que você está numa situação que não tem verdade, que não tem essência, que não tem um propósito, você entra e a alma não entra. A alma não te acompanha. E você fica então de corpo sem alma. Até faço uma brincadeira, quem está aqui, quem estiver aí também nos outros auditórios, pergunta para o colega do lado, sua alma está aí? Cheque isso aí. E a alma, a gente nota, hein? Eu acho que tá, viu? A alma curte isso. A alma curte uma coisa leve, uma coisa bacana, divertida. A alma gosta disso. A alma não gosta de coisas tensas. Mas assim, aí como foi a história que eu meio que inventei, mas que baseada em fatos reais. Imagine, aqui tem um lugar que tem um registro de ponto, não tem? Toda empresa tem. Então imagine que qualquer empresa tem. Então chegaram 10 colaboradores naquela empresa. Se essa pesquisa está certa, e eu fiz a minha, fui na farmácia, fui na padaria, fui no saque, fui no hospital, vi que mais ou menos era isso. A pessoa entra, bate o ponto, ela entra e a alma não entra. Aí o outro entra, a alma não entra. O outro entra, a alma não entra. Então, de 10 que entraram, as 8 almas ficam fora. Ficam ali batendo papo no ponto, tomando um cafezinho. Na hora que você sai 5 horas, ela volta. Aí eu fui contar isso numa palestra, foi engraçado, que o rapaz falou assim, por isso que quando eu bato o ponto 5 horas, eu sinto uma tremidinha assim, a alma voltando, né? E aí acontece o seguinte, os ambientes de trabalho, eles viram zumbilândias. Manja o termo? Porque o que é o zumbi? O zumbi é a pessoa que está de corpo sem alma. O zumbi, ele está ali no piloto automático, fazendo as coisas mecanicamente. Isso em algumas áreas é terrível. Na área de saúde é uma tragédia. Imagina uma enfermeira fazendo as coisas automaticamente, mecanicamente. Que situação nós vamos ter, que risco de vida essas pessoas vão correr. Então, essa pesquisa, e aí teve uma coisa interessante. Teve uma empresa que eu fui de manhã cedo fazer uma palestra dessa,
E aí saí, fui atender consultório, atendi em 3 clínicas, fui para lá, fui para cá, fui resolver coisas. De noite eu estou chegando na faculdade, ela até a Unifax aqui perto, fui dar uma aula na pós. Quando eu estou chegando, chega uma mensagem no meu celular. Meu celular é divulgado, então eu fui ver, não conheci, e o recado era mais, a mensagem era mais o seguinte: professor Garrido, você não me conhece, eu estava na sua palestra de manhã, na palestra das almas, ela chamou de palestra das almas. Aí eu querendo fazer um rapó, digo, que legal, ela não foi legal. Eu digo, menina, desculpe, será que eu falei algum, nem sempre a gente acerta, né? Aí ela disse, não, é porque você falou aquele negócio das almas, e aí o que é que aconteceu? Ela assim, falando, passando até que estava meio assim irritada. Ela disse, eu cheguei aqui em minha casa, eram umas 6 horas da tarde, e quero entrar, e minha alma não quer entrar. E aí ela disse que eu vá, que depois de manhã, quando eu sair, ela me acompanha. E aí eu vejo que coisa linda, né? Às vezes brincando a gente diz verdades, né? E eu querendo sair fora de confusão, ainda teve isso. Que na hora eu falei assim, mas menina, eu não falei no trabalho? Ela disse, mas minha alma agora radicalizou. Onde não tiver pava, aí eu vou dizer a vocês o que é pava, para vocês entenderem. Eu falei lá para ele, ele já sabia que é alimento de alma. Onde não tiver pava, minha alma não quer participar. E aí ela me diz uma frase cortante. E ela diz o seguinte, e eu me lembro de Cazuza, que ela diz assim, nesse casamento de fachada que eu vivo, nesta festa pobre, Cazuza não tinha uma música que falava isso? Nesta festa pobre, que é meu casamento, minha vida conjugal, que no Instagram é uma maravilha, todo mundo inveja, minha alma não está afim mais de participar. Entende, gente? Então, essa é a tragédia, né? Você fica no trabalho e a alma não está. Fica em casa e a alma não está. E aí vai ficando numa vida cada vez mais vazia, cada vez mais de aparência, cada vez mais superficial e faz de conta. Se acostuma, que é o mais grave, né? Quando a gente se acostuma. E como a vida é um flash, quando a gente está no ocaso que o nosso velhinho, a nossa velhinha está lá na frente esperando a gente e diz assim, poxa, você é um vacilão mesmo, né? Jogou fora a encarnação, jogou fora uma vida de mentira. Entende, gente? Então, essa é a tragédia nossa de cada dia. Pava, o que é pava, né? Que é alimento de alma, alimento do corpo, acarajé, dobradinha, feijoada, alimento de corpo, de alma. Aí se você der a ela essas 4 coisas, a alma de vocês ficam fortíssimas, poderosíssimas. Propósito. Propósito é uma causa, é um motivo para servir. Roberto Crema, da Universidade Holística da Paz, ele fala servir, serviço, o vício do ser, ele quebrou, né, a palavra serviço. Então, serviço, o vício do ser. E aí eu quero dizer que eu sempre procuro ver onde é que eu estou falando, e eu estou muito feliz porque eu acho que aqui, e como o Léo bem colocou os dados estatísticos da área de enfermagem, da área de saúde como um todo, ou quem trabalha para a saúde, existe uma possibilidade muito grande de serviço. Existe um propósito que vocês já herdaram como uma missão de Deus. Imagine que eu fosse dar essa palestra e é uma empresa legalizada, nada contra, oficial, na Souza Cruz, né? Que existe, tem RH, tem tudo, contrata palestra, tudo. E aí o cara disse assim, professor Garrido, vai lá, dá uma estimulada na turma, fala umas coisas lá para a gente ficar mais animado, fazer mais cigarro para matar mais gente de câncer. É a missão de cada um. A missão de vocês, que caiu no colo de vocês, quem está na área de saúde, é muito linda. Eu sempre procuro, aí qual é a minha fórmula, né? Eu gosto de dizer minha fórmula. Eu tenho uma fórmula
E aí que entra a história do leite. Eu tenho uma fórmula: pagar boleto e fazer o bem. Então eu criei na minha cabeça que é uma fórmula que eu tenho que fazer isso. Eu tenho uma filha na Universidade Particular de Medicina, vocês imaginam o tamanho do boleto, né? Então eu tenho que me virar e fazer o bem. Aí às vezes a pessoa liga, uma palestra, eu digo, é boleto ou é só o bem? Ah, não tem dinheiro, não tem verba, é o bem. Então arrecada leite. Por quê? Em 2011, nós estamos em 2023. Em 2011, juntamente com uma pessoa que eu mais gostei na vida, fora a família, que se chamava José Antônio Saja, não sei se alguém conheceu, você seguramente, Ju também se conheceu. Eu, conversando um dia com o Saja, nós éramos professores, ele faleceu em 2018, nós éramos professores da UFBA, onde eu continuo lá no núcleo de pós-graduação. E ele disse assim, vamos fazer alguma coisa para acabar com as celas de aula, né? Porque, gente, o povo está com raiva de aula, ele falou. E eu me lembrei muito de uma historinha muito curta, muito breve, de um vizinho que eu tive, que foi meu aluno numa pós, e que um dia encontrei ele no playground do prédio, eu para lá ele vindo de cá. E eu olhei que ele estava com os olhinhos brilhando, aquele andar de quem quer chegar, animado. E eu perguntei assim, vai para onde? Ele fez Timbalada e deu uma carreira para Timbalada. Aí outro dia encontro ele, a mesma coisa, só que ele vinha com um andar de quem não quer chegar, os olhinhos mortos, e eu perguntei, vai para onde? Ele fez aula. Eu digo, realmente tem alguma coisa errada e a gente precisa. E aí criamos um projeto chamado Encontros da Cultura, que não sei se alguém viu falar, ou foi, Ju, com certeza. Minha amiga Judite vai demais. Você já foi? Já. Hein? No shopping, aqui perto, no Shopping Salvador, no Teatro Eva Hers, da Livraria Cultura. E fizemos uma marca histórica, uma coisa que começou meio de brincadeira, arrecadando alimentos. Aí eu comecei uma época, depois da 5ª edição, de Goiás, já vai ficar muito chato a gente sempre dando a palestra. Vamos chamar nossos amigos. Aí veio o Carl Mascarenhas, veio o Zaná, veio o Fernando Guerreiro, e aí começou a ter sempre 2, 3 palestrantes. E fizemos 102 edições, 20 mil pessoas passaram pelo Teatro Eva Hers e arrecadamos 20 toneladas de alimentos. Com isso, uma quantidade enorme de entidades nós cadastramos e ajudamos sempre. Veio a pandemia, ficou parado, eu achei que não cabia fazer online. Esse projeto foi retomado no ano passado, no Teatro Módulo, fizemos 4 edições e agora estamos na ABM, na Ondina. Eu vim inclusive convidar vocês para a próxima edição, que é 1º de junho. Judite não perde. E eu quero convidar vocês. E é isso, a gente arrecada, o que sobra ajuda as entidades. E aí toda palestra que eu faço que não envolve pagamento de cachê é revertido por leite. Entenderam agora porque é a questão do leite? Aí eu levo para o Padre Alfredo, que é as crianças com HIV, irmão Gabriel na Cidade Baixa. A entidade é o que não falta, né? Que está precisando disso. Bom, então propósito, alegria de viver, que é alegria, de novo, né? De dentro para fora, porque tem alegria de fora para dentro. A bebida nada conta, né? Dá animada, daqui a pouco tem que beber de novo. Ritalina, tem que tomar outra. Carnaval da Bahia, aí já dá o remorso depois que gasta. Então, essa alegria é massa, que é a alegria do dia a dia. É a alegria da vidinha que a gente leva. Eu tenho um dia no meu consultório que eu pergunto, onde anda a sua felicidade? Aí chega um e fala assim, no dia que eu me formar é que eu vou ser feliz. Aí eu já sei que é a galera que está trabalhando e estudando. Aí o outro fala, no dia que meus filhos crescerem, aí sim eu vou ser feliz. Aí eu já sei que é a turma que está com o menino pequeno tocando terror em casa.
Aí outro fala assim, no dia que eu me aposentar, me espere, Léo, quando eu me aposentar, aí animou. Gente, tudo engano. Einstein fala, somos um sistema de ilusão e de auto-engano. A felicidade nunca e nunca será chegada de nada. A felicidade é o trajeto. A felicidade, ela tem que ser extraída do ordinário do dia a dia e não do extraordinário que acontece aqui ou daqui a não sei quanto tempo. É o cafezinho que a gente toma de rico ou de pobre, é a caminha que a gente dorme, é o filhinho que a gente beija, a mãezinha que a gente beija, é o trabalho que a gente tem. Até porque a pessoa nem viva, né? Nem viva, exatamente. É aqui e agora. A conversa é essa. Então, propósito, alegria de viver, vínculos verdadeiros. Às vezes é aquela coisa, né, da hipocrisia, coleguismo que às vezes não tem tanto. Às vezes aquela amiga te ama e só as facadas, né, na amiga. E amorosidade, outra cair no colo de vocês. Amorosidade é o que o grego chamava o amor ágape. É quando você faz o bem sem saber a quem. Né? O amor ágape é o amor generoso, é o amor desinteressado. É o amor que você fica feliz, vendo alguém feliz, que você fez feliz e que você nem sabe o que é. É o amor de alguém, mas não é o seu amor. Eu estive no SICAM, estou agendado Roberto Santos, estou agendado o Hospital da Mulher e sempre falando isso para eles. Eu digo, olha, nada errado, isso é normal. Estou aqui no Roberto Santos. Chega a tia de uma enfermeira. Ela fala para as colegas, ó, minha tia. Ô, minha tia, é a tia de Judite. Vamos lá, é a tia de Judite. Nada errado, gente. Isso é humano, isso é normal. Agora, já pensou aquela pessoa que não é tia de ninguém, não é mãe de ninguém, aí cai numa vala comum que a gente sabe como são as coisas. Então, amor ágape é para dizer, ó, é para cuidar de quem não é parente de ninguém, mas que é o amor de alguém, só que a gente não sabe quem é, né? Essa pergunta, ela foi muito interessante, virou até o tema, né, principal da palestra. Ju gostou, Léo gostou, que é o seguinte, ela nasceu também meio por acaso. Eu estava indo para Tocantins, para Palmas, dar uma palestra para o Justiça de lá, Tribunal de Justiça. E estava lá meio tenso no avião, preparando uns slides e tal, da palestra. E aí me veio uma pergunta, como se houvesse uma desassociação, né? E alguém que pertence a mim perguntando a mim, e dizendo assim, professor Garrido, a pergunta foi exatamente essa. Você gostaria de assistir uma palestra dada por você? E eu fiquei pirado com medo da resposta. Em primeiro lugar, medo da resposta. Né? Porque se eu dissesse não, eu tinha que ter a honestidade de mudar de profissão. Porque imagine, nem eu queria receber aquilo que eu estava ofertando. E eu pensei assim, que riqueza essa pergunta. Porque essa pergunta é o princípio empático. E ela cabe em qualquer papel social. Ela cabe em qualquer profissão. Então, nas minhas mentorias de casais, terapias de casais, eu pergunto, você gostaria de ter um cônjuge como você? Se você pudesse casar com você? Família, né? Você gostaria de ter um filho como você, uma mãe como você? Nos papéis profissionais, todos, principalmente na área de saúde. Teve uma coisa muito engraçada, eu fui dar uma palestra no hospital e só tinha médicos, só vieram os médicos, que eram para eles. E aí no final eu falei, aí a pergunta era assim, você gostaria de ser consultado, né? Sempre adaptado. E aí no final vem um médico muito interessante de lá, às vezes não quer falar em público, né? Fala em particular. E ele disse assim, professor, você me arrebentou com essa pergunta. Eu disse, por quê, doutor? Ele disse, porque minha resposta foi não. Ele disse, sua resposta foi não? Ele disse, eu nem olho para a cara do paciente, eu nem dou bom dia, eu já estou ali correndo para ganhar mais e conseguir mais paciente. Se eu tiver de dar uma notícia ruim, não é eu, não é minha família, eu digo de qualquer jeito. Aí ele brincou. Deus me livre, deu doente, pegar um médico como eu. E eu dei parabéns a ele. Por uma coisa eu dei parabéns a ele. Por quê?
Hein? Olha, gente, é um princípio da psicologia. O autoconhecimento é o início da cura. Você só cura quando você começa a perceber essas coisas. Provavelmente poderiam ter outros ali também pior, né? Nesse aspecto, e que estavam se sentindo os gostosos, os poderosos, os arrogantes. E ele, pelo menos, começou a perceber que algo não estava indo bem, né? Então, essa pergunta foi muito importante. Essa fórmula eu quero deixar com vocês, porque eu consegui sintetizar, estudando bastante o tema, o que faz uma pessoa se dar bem profissionalmente e outra não se dar bem profissionalmente. E eu vi gente muito talentosa, gente com muito estudo, com muita preparação, que não era só isso, e vi outros com isso. Aí eu consegui juntar essas 4 dicas aí, que virou uma sigla que não tem nada com o FIES da faculdade, é só um mnemônico, e que eu acho que são dicas poderosíssimas. Quem quiser seguir, tá feito. Digam para os filhos de vocês, para os parentes de vocês, vamos divulgar bastante. Flexibilidade. No mundo que tudo é volátil, tudo é rápido, tudo é instantâneo, o rígido está morto. Está muito difícil a vida da pessoa rígida. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Jogo de cintura, lembra aquela música da Elba Ramalho, né? Tem que ter jogo de cintura. É uma ferramenta poderosa da gente se dar bem no trabalho. Inteligência emocional, excelente. Às vezes você vê pessoas com muito talento técnico, um gênio, mas é um analfabeto emocional. Já viram isso? Até no quesito educação doméstica. Entende? Eu sou da UFPA. A UFPA é engraçada. A UFPA é assim. Tem o especialista, o mestre, o doutor, o PhD e o PhDeus. Se for PhD, não dê bom dia não, que é problema. E as pessoas, de novo, ilusão, gente. Essa história, eu quando lembro, eu gosto de contar, que ela é engraçada. Eu tive um amigo meu, na área pública, né? Ele assumiu um cargo importante. E ele ficou poderoso. Porque a gente tem que entender o que é nossos amigos e o que são os amigos do cargo. E ele não entendia isso, Léo. Ele achou que eram amigos dele, aqueles novos amigos. E ele ficou insuportável. Aí eu ligava para ele e ele fazia um negócio mais ou menos assim. Nunca atendia, nunca podia. Olha, tá certo. Aí ele fazia assim. Quem quer falar? Eu digo, rapaz, você enlouqueceu, velho. A gente é amigo. É porque estou muito ocupado, eu sou uma estrela. Ele mesmo jogava o confete e ficava embaixo, né? Nada pra ninguém, liga amanhã, nada pra ninguém. Aí ligava amanhã, não conseguia. Aí eu fui cuidar da vida e esqueci. Olha, gente, Deus não quer nada errado. 3 meses depois, eu tô distraído, o celular toca. Eu digo, Deus me ligando? Vocês já entenderam o que aconteceu com ele, não já? Hein? Perdeu o cargo. E aí já ligou, meu amigo, agora a gente tem área de sombra, eu errei. Que eu fiz assim, quem quer falar? Gente, arrogância, imitidez, boçalidade não cabe. As qualidades mais bonitas do ser humano, humildade e simplicidade. Aí tá tudo certo. É só ilusão achar que é melhor que alguém. Então, ó, inteligência emocional. Estudo é importante, muito. Isso aqui é um estudo, tudo é estudo. A internet tem muito besterol, mas tem muita coisa legal, tem muita coisa de aprendizado. É só você que vai escolher, né? Continuar sempre estudando, nunca parar de estudar. E eu adorei que nesse estudo saiu simpatia. Simpatia abre portas, gente. Você não imagina quanto. Sorriso, o velho e bom sorriso, que às vezes a gente fica economizando, né? Você viu que ela falou assim, pô, você nem deu um sorriso, aí eu já gastei minha cota, são 5 por dia. Agora só amanhã. Simples, simples assim. Tem uma frase que eu criei que é assim, a roupa veste o corpo e o sorriso veste a alma. A boa e velha alma gosta do sorriso. Então,
Não esqueçam disso. Que tal dar um sorrisinho assim no colega do lado, falar, cumprimentar? Faz assim, pega, né? Você tá bem. Faz uma conexão amorosa. É. Você sabe que o povo hoje está assim? Eu fui dar uma palestra no interior agora, numa cidade chamada Riacho de Santana. Aí fui tomar o ônibus, que era uma jornada lá para a saúde. Ó, o povo senta do seu lado, nem bom dia dá, nem boa tarde. Então, em palestra, às vezes é assim, né? Eu perguntei outro dia, quem estava do seu lado na palestra, quem souber morre. Então, que bom que vocês tiveram esse momento assim, né? Carinhoso. E aí, gente, eu botei meus dados porque vai fechar com duas coisas. Então, que eu acabo esquecendo de botar. Então, meu Instagram, Prof. Garrido, que é o mais fácil. Tem lá o meu WhatsApp, está no próprio Instagram. É um Instagram de serviço também, dessa área de psicoterapia, neuropsicologia. Aí de celebrante, como eu sou habilitado a fazer cerimônias de casamento. O meu YouTube, Professor Garrido Oficial, que tem muita coisa. O Zap eu gosto mais do primeiro. E o e-mail, que está lá meio esquecido hoje, né? Aí é um encontro que eu queria convidar vocês, que tal? Ele vai acontecer 1º de junho, às 19 horas. Eu gosto de falar porque a gente tem um ranço assim que as coisas começam e não acabam, né? Então quando eu vejo esse número 113, eu acho que se fosse o primeiro nem eu começaria com Saja. Pô, vai ficar... Não, foi bonito isso, quer dizer, tem 12 anos no ar, sem furar, fora o período pandêmico, nenhum mês furou. E o tema ficou muito legal, né? Quando o coração diz sim e a razão diz não, que é um grande clássico. A gente fica muito... como é que a gente fica pacificado internamente? Quando o coração e a mente conseguem conversar e trazer cada um a sua razão. Toda vez que você anula um e só ouve o outro, é um conflito interno e a gente fica muito pouco pacificado. Então a gente tem 3 feras lá, Luiz Ozaná, que é um psicólogo maravilhoso, Cal Mascarenhas, meu amigão, todos dois, e o pastor Marquinhos, que é um pastor pop, e Manuela Gouveia, que é psiquiatra, fez uma live comigo ontem e vai fazer a parte musical. Porque a ideia, a gente pensou sempre nisso, lá no início, para quebrar aquela cela de aula. É um programinha casal muito divertido, um programinha família, um programinha só, e que mistura palestra divertida, música e terapia. E tem gente que diz, vai todo mês, que diz, eu não estou fazendo terapia, então pelo menos aqui é minha terapia, né? Todo mês está lá. Ok? Bom, eu sempre trago Saja no final, porque Saja sempre falava pra gente lá na cultura, e essas 5 frases. E quando ele morreu, eu senti que... Porque quando ele era vivo, a gente devia estar na edição 80 do Encontros da Cultura, eu ficava assim, Saja, fala as 5 frases. Eu adorava essas 5 frases dele. Eu perguntei ele um dia, ele disse, não, isso eu fiz um compilado, ele doutor em filosofia. Aí ele juntou Aristóteles, o grande barato da vida não é viver, é conviver. Juntou o Sêneca, a vida não é curta, a vida é mal aproveitada. Os estoicistas, que é uma maravilha. Sócrates, e ele saiu com essas 5 frases, né? E aí eu perguntava a ele assim, aí ele dizia assim, eu já falei. E eu digo, mas é mantra, isso todo dia a gente tem que ouvir. Quando ele começou a não fazer, eu senti falta, eu digo, poxa, mesmo sendo uma coisa que já falou 80 vezes, sabe aquela coisa, o ser humano ele precisa muito disso, dessa repetição, dessa coisa do banho. Às vezes numa empresa, Léo, o pessoal fala assim, ah, mas teve uma palestra, daqui um ano tem outra. Quem é que toma banho daqui um ano toma outro? Não funciona, tem que ser uma coisa contínua, uma coisa para sempre, de sempre. Então as frases são essas. O que estou fazendo com minha única vida, que é muito forte, né? E a gente pensar até nesse vazio dessa vida que eu estou trazendo, uma vida vazia, uma vida de aparência e não de essência.
O que estou fazendo com a única vida que passa pela minha única vida? Então essa segunda tem muito a ver com aquela pergunta. Eu gostaria de ser atendido por você. Eu gostaria de dar o meu melhor a quem está ali, entende? Interagindo comigo. O que estou deixando que as pessoas façam com minha única vida? Cuidado com as pessoas na família e fora que são absolutamente competentes para cuidar da vida do outro, incompetentes para cuidar dela. Conhece gente assim, não? Tem todas as soluções para a sua vida, você não precisa fazer nada. E aí é preciso deixar, né, a pessoa agir, porque a vida é dela, né? O ruim quando a gente terceiriza para alguém a nossa vida é que as consequências daquela decisão a gente não consegue terceirizar. A gente é que vai ter que passar por aquilo. E a quarta eu acho poderosíssima, porque não consigo me desapegar do que me vai sofrer. E vocês perguntam assim, mas é possível ser apegado ao que faz sofrer? Olha, atendendo gente há 20 anos, eu posso dizer, mais do que vocês pensam. As pessoas se apegam para receber muitas vezes migalhas de comiseração e se viciam nisso, se acostumam a essa coisa pequena, quando tem um mundo de possibilidades. Aí outro dia me perguntaram, e o que é que eu estou apegado, professor? Eu digo, mas eu que sei, a gente que tem que... Pode ser uma pessoa ou não. Pode ser um bem material, pode ser um emprego, viu, gente? Pode ser um emprego, pode. Né? Cada um que sabe o que é que ele está ali, qual é a vaquinha de cada um, né? Como tem aquela história. E tem uma história engraçada, eu entrei outro dia na UFPA para dar aula, na Escola de Administração da UFPA, na pós-graduação, tem uns banquinhos assim, ali no Vale do Canela. Você entra e os meninos ficam ali sentados. E aí eu fui para a sala e os alunos vieram atrás. E pós, né, primeiro dia, você se apresenta na sala. E eu vi que eles estavam falando de mim, professor Garrido, eu acho que eu já vi e tal, vi no Instagram, na época eu estava na TV Bahia. Aí uma moça falou assim, é professor Garrido, inclusive me separei por causa dele. E, rapaz, que bronca, né? Aí eu voltei para ver quem era. Peraí, deixa eu ver, tirar limpo isso aí, né? Quando eu vi, não conhecia a moça que falou isso. Eu, que loucura é essa? Eu nem conheço. Aí eu voltei, ela ficou rindo, eu rindo. Ela, professor do céu, você ouviu? Eu digo, não só ouvi, como fiquei preocupado, porque ela disse, não, é porque eu estava numa palestra, você começou a fazer umas perguntas porradão, e quando chegou na quarta, por que não consigo me desapegar do que me faz sofrer? Eu chutei aquela desgraça para lá. E obrigado, professor, estou com bem melhor do que sim eu com isso, né? Olha, não estou dando ideia para ninguém, não. Mas a gente tem que saber, porque, gente, ser feliz é o compromisso, esqueça todo o resto. E a última, existe vida antes da morte? Né? Essa dói, né? E a discussão ilusória de todos nós, muitas vezes, é assim, depois da morte, aí as pessoas discutem, o espírito acredita, o outro não acredita. Gente, depois, o nome já está dizendo, depois. Antes, você morreu, teve vida, teve essência, vida à vera, vida porradão, ou foi aparência? Entende? E aí, para fechar mesmo, quase na hora, passei 2 minutos, eu vou contar uma última historinha, tá certo? Eu gosto de contar essa história porque meio que eu incentivo vocês a fazer algo que vocês precisam fazer, talvez. E quem tem medo de andar de avião aqui? E aí também pode, né? Alguém tem? Ninguém? Ou tem? Você tem? Fernando Sabino diz que tem 2 tipos de gente. Os que têm medo de avião, os que mentem. Então ele deve ser um medroso, Mas eu tenho e assumo. Eu tenho uma coisa ridícula no meu Facebook, que é um grupo de oração. Quando eu viajo, ali tem evangélico, chama violeta, católico, gente viajando. Aí o povo reza. Quando eu chego lá, desfaz o grupo de oração. Mas foi engraçado, porque eu estava uma vez num voo, indo para Belém. E o medroso, ele vai sempre na janelinha, né? É um negócio meio que ninguém explica. Acho que é psicologicamente para já estar ali, já soltar ali mesmo, né? Então eu estou na janelinha. Do meu lado, no meio, aquelas 3 cadeirinhas clássicas,
no meio sentou uma freira, freirinha, irmã de hábito, coisa linda, com um tercinho na mão. E na outra ponta um rapaz. Então ficou eu na janela, outra ponta um rapaz e a freirinha no meio. E o rapaz, ele era dessas pessoas mala, não tem gente assim, sem noção, quer ser engraçado e não é. E ele ficava piada pronta com a freira. Então ele falava assim, viajar com freira é mau agouro. Aí ele ria, ninguém ria. As pessoas incomodadas. Aí depois a freirinha para cochilar, acorda freira. E todo mundo muito incomodado com aquela situação. Lá para as tantas, a história, né, que Deus não quer nada errado. O avião entrou numa área de turbulência, daquela que alguém já passou, parece um barquinho no mar, aquele gigante. E aí eu tenho um momento assim que eu estou relativamente calmo e que eu entro meio em pânico, é quando a aeromoça senta. Porque tem uma cadeirinha lá para a hora. Porque eu sei que ela tem informação privilegiada. Né? Se ela sentou, alguém deve ter dito, o bicho pegou, senta aí que o bicho está pegando. Parece que vai cair, ela está andando, eu estou de boa, mas ela sentou, já era. E aí ela sentou aquele coisa. E aí, olha como a vida é interessante, como a mente humana é rica. Ele era o mais medroso no avião. E ele estava usando aquelas brincadeiras idiotas como um disfarce para o medo. E agora ele ia para a freira de boa, pedir um reforço espiritual à freira. Né? E ele agarrava assim, freira, me ajude. E eu adorei essa freira, porque a freira vingativa. Porque ela dizia assim, você não. A freira não é santa, né? Freira é gente, então ela, você não. E eu que tinha sido legal com a freira, ela dizia, você sim. Aí qual era a cena? Eu quase no colo da freira, é a freira empurrando o rapaz, e ela muito serena. Me estranhei isso, né? Naquela situação de pânico, ela muito serena. E eu perguntei assim, naquela loucura, eu perguntei, freira, você não está com medo que o bicho está pegando? E ela me deu uma resposta que eu vim contar a vocês. Que ela disse assim, eu não estou com medo, meu filho. Aí ela dizia, olhando para o cara, e eu acho que esse avião pode cair, o cara freira, pelo... Mas eu não estou com medo porque eu sou pendência zero. E o que é pendência zero? Sejam pendência zero, que é uma maravilha. Aí ela falou, sabe aquela... Ela disse, eu tenho muitos projetos, tenho muito o que fazer na minha vida, mas se esse avião cair, eu não olho nem para trás. Eu não tenho pendência de nada, estou zerada. Se esse avião cair, eu seguro na mão de Deus e vai. E ela começou a cantar, se as águas do mar da vida... Manja essa música? Aí o rapaz falou, e a gente já morreu? Eu digo, não, ela está treinando a gente para chegar no céu cantando essa música. Mas o que é pendência zero, gente? Sabe aquela pessoa que a gente está de mal? Não tem, às vezes? E grupo de família, aquela baixaria, um entra, outro sai. Se tiver uma festa, não vai, outro não vai, machuca todo mundo. E até você fala, ou alguém fala, não, um dia eu vou fazer as pazes. Gente, às vezes não dá tempo. Entende? Então faz logo. Quando sair daqui da palestra, só estava numa palestra, o palestrante disse que a gente era dois babaca, vamos acabar com isso. Sabe aquela declaração de amor até pelo lado positivo? Não é homem e mulher não, aquela às vezes é uma vizinha, uma tia. Quem não tem, né? Uma pessoa assim, pô, um dia eu vou dizer que amo essa pessoa, um dia eu vou fazer uma declaração bacana dessa pessoa. E você fica esperando um momento, né? Porque não vai do nada. E às vezes o avião cai e não dá tempo. Sabe? A gente tem essa espada de Damocles na nossa cabeça, a gente não sabe a hora. Vocês mais do que ninguém sabem disso. Trabalham com saúde. Então, zera tudo. Até meia-noite zera tudo. Já dorme zerada. Fala. Usa até isso. Olha, estava numa palestra, tarefa terapêutica. Dizer a quem ama que ama. Não deixar para amanhã. Porque, gente, viver é isso aí. Viver não é fácil, não. Mas com sabedoria, com inteligência, a gente consegue tirar o melhor dela. Tá bom? Obrigado a vocês. Salva de palmas.
seu Garrido. E aí, A gente tá tem tudo 10 bem? minutinhos ainda aqui de interação. As pessoas acho que ficaram tímidas ficaram tímidas e não mandaram tantas perguntas, mas mandaram aqui muitos comentários. Então tem a turma aqui de várias unidades, o Hospital Que Manuel bom. Vitorino, da UPA Brotas. Joia, pô, massa. Quando Vitorino eu já tive lá. o senhor falou sobre o corpo e alma, sobre entrar nos locais com alma, e Cândida Lima comentou aqui que ela entra no hospital com corpo, com alma, espírito e protetores, todo mundo Que junto. massa. E vários comentários aqui. Então, eu tenho, como não tem pergunta, eu tenho... Agora deixa eles tiver acesso, porque pode fazer depois. Às vezes a nas pessoa redes não quer sociais. fazer aqui, Sim. faz pelo Zap, né? Pelo Instagram, pelo Direct, aí vale também. Uma pergunta minha, que pode ser também, pode servir para todo mundo aqui. O senhor falou muito sobre motivação. E depois a gente pode fazer uma fotinha? Vamos fazer uma foto geral. Falou muito sobre motivação. Às vezes a nossa motivação é tipo voo de galinha, né? Ela vai e volta bem rasteiro. Como cultivar uma motivação assim, longo prazo? Aí aquilo, até um pouco eu falei do banho, né? Tem que ser todo dia, porque não dá para acumular. Você não, é meio como o tempo, você não estoca, né? Você não guarda, você tem que estar sempre renovando. Eu acho que a gente pode se motivar de várias formas. Uma pergunta que ajuda: você trabalha para quem? Né? Você trabalha para quem? Pode ser uma motivação, um filho, que eu tenho uma meta de levar, como eu falei, na formatura, no meu caso. Minha mãe, Dona Flor, tem 100 anos. Então, uma pessoa com 100 anos, lúcida, maravilhosa, é muito custo. Então, são coisas que me motivam. Mas eu acho que a motivação principal é a sensação de que você faz o bem. Nada pode dar uma motivação maior do que a sensação do servir. Você de noite diz assim: eu salvei um. Salve um todo dia. E você estará uma vida feliz. Para finalizar, recadinho final, a arrecadação de leite Sim, ó, já sabe para que é agora. permanece aqui na sede e nas unidades até o dia 20. Então procure a liderança de enfermagem local, vocês ótimo. direcionam as doações e depois a gente vai fazer as entregas. Em nome da diretoria médica, então eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, mas que também estão nos assistindo remotamente através do YouTube. Nosso muito obrigado, professor, pela sua presença e participação aqui. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado e até a próxima. Fazer uma fotinha? Vamos fazer uma foto com todo mundo Bora junto? para publicar Pra no fechar. Instagram. Obrigada. Paguei ou não, minha dívida? Muito. 136 pessoas.